Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review muito especial de um livro que me ajudou muito, principalmente na parte da preparação de um sermão. Na minha opinião, é um dos melhores, se não for o melhor livro em português para trabalhar o assunto homilética de uma forma muito prática, de uma forma muito entendível. É esse material aqui que na verdade é uma coleção, são 3 livros que formam um box e a gente vai apresentar aqui no canal um por um para vocês conhecerem e também aí, a gente deixar de indicação para vocês. É o box de homilética do pastor Gilton Moraes, uma publicação da editora Vida. Como eu disse para vocês, é um box com 3 livros e eu vou apresentar o volume 1, que é o livro Da Pesquisa ao Púlpito. São 3 livros, O primeiro vai trabalhar da pesquisa ao púlpito, o segundo livro do púlpito ao ouvinte e o terceiro livro do ouvinte à prática. São 3 livros, esse aqui é o volume 1, como vocês já estão percebendo, É o volume de número 1. E aqui na capa a gente já vê que eles colocaram aqui os assuntos que são trabalhados no livro aqui na capa, para você já se inteirar daquilo que será trabalhado. Então o material capa brochura, são 3 livros, a gente vai apresentar o primeiro. Em breve a gente vai fazer o review do segundo e também do terceiro livro, um por um. E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link para caso vocês queiram adquirir o box completo, que eu acho que vale a pena você adquirir. Eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para o seu estudo. Antes da gente entrar aqui no review, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo vocês encontram todos os nossos canais parceiros também, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, volume 1, ele é capa brochura, aqui a gente tem algumas informações do autor, pastor Gilton Moraes, uma publicação da editora Vida. Então vamos para o conteúdo, vamos lá para a parte importante, que é mostrar o que tem por dentro e o que trabalha esse livro. Bom, como eu disse para vocês, esse box sobre homilética, ele é muito importante porque ele vai trabalhar a homilética na parte prática, ajudando aí os pregadores, na preparação de um sermão, não só na parte de preparação de sermão, mas como expor e pregar um sermão. É um livro muito importante, recomendo para todos os pregadores experientes, aqueles pregadores jovens, pessoal que está começando aí no ministério pastoral. Então é um livro que eu indico para todo o público pastoral, seja pastores jovens, pastores que estão começando no ministério, os pastores mais experientes, é sempre bom, Então aqui tem uma primeira folha de rosto, a segunda folha de rosto, homilética da pesquisa ao púlpito, como eu disse para vocês, é um box com 3 livros. Esse aqui é o volume 1 da pesquisa ao púlpito. Em breve nós vamos apresentar do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática, tá? A gente tem aqui a ficha catalográfica, uma obra de 2005, são várias reimpressões, 9 reimpressões no total. Então aqui a ficha catalográfica, aqui nós encontramos uma frase, um verso aqui, do apóstolo Paulo, colocaram aqui de uma forma muito interessante, que tem uma dedicatória do autor, um prefácio, que é sempre importante, prefácio feito pelo pastor Lourenço Estélio Rega, e aqui a gente entra no sumário. Lembra que eu falei com vocês que aqui essas frases na capa é o conteúdo do livro? Então é o mesmo conteúdo do sumário, Então ele vai ter aqui agradecimentos, introdução, para compreender a tarefa, e são 15 capítulos muito importantes. Vou apresentar um por um aqui para vocês e explicar como esse material vai trabalhar. Aí no final nós temos referências bibliográficas, índice remissivo, índice de autores sobre o autor, agradecimentos. A introdução vai falar por que mais um livro sobre homilética. Gente, é muito importante essa introdução, é bom sempre vocês se atentarem
Então olha só, o propósito dessa obra não é apresentar novos conceitos na área da pregação, mas usando conceitos tradicionais testados e aprovados no gabinete e no púlpito, demonstrar através de exemplos como elaborá-los e usá-los. Então, o autor, que é o pastor Gilton Moraes, um autor brasileiro, um pastor brasileiro, um pastor bem experiente no ministério pastoral, ele traz informações práticas com relação à homilética. O que seria a homilética? É a arte de preparar um sermão, de elaborar um sermão, de pregar um sermão. Então ele vai trabalhar nesse box de 3 volumes, a gente está apresentando o primeiro, desde a parte da pesquisa para se preparar um sermão até a parte prática. Então é bem interessante isso, né? Achei muito interessante. É o melhor material em português, sem dúvida alguma, nessa parte da homilética. O primeiro capítulo, para compreender a tarefa. Então, como é que ele vai trabalhar? Como vocês percebem, a diagramação é muito simples. Tem aqui o número do capítulo, o título desse capítulo e uma pequena introdução numa letra um pouco menor. Então, essa primeira parte ele vai explicar o que seria homilética. Então, aqui tem o conteúdo do livro e abaixo do conteúdo do livro, como vocês percebem, a gente tem aqui algumas notas. Bom, eu fiz várias marcações, é um material que me ajudou muito nessa, vamos dizer assim, como uma ajuda mesmo na hora de preparar um sermão. Acho que foi uma base muito interessante que eu recebi através da leitura deste livro. Então aqui explica o que é homilética e traz aqui a importância da pregação. Então esse capítulo 1 ele é importante porque ele traz como é importante essa parte da pregação e também sobre o pregador. Então ele traz aqui uma introdução sobre o que seria a homilética, como é a homilética. E o capítulo 2, intitulado Antes de Tudo, é muito interessante porque ele vai trazer o que nós devemos fazer antes de preparar um sermão. Então ele vai trazer informações muito práticas. É um pastor muito experiente, um pastor batista experiente, tanto como professor de homilética, mas também no ofício pastoral, né? Então, a pregação, como temos afirmado, é a verdade divina comunicada por uma pessoa escolhida que vai ao encontro das necessidades e aspirações humanas. Deus, no seu grande amor, concede a nós, homens e mulheres, o privilégio de comunicarmos a sua palavra. Então, aí ele vai desenvolvendo, olha só, orações e exemplo que um pastor deve fazer, né? Então, ele vai trabalhar pontos bem importantes com relação a o que nós devemos fazer antes de partir para preparar um sermão. Capítulo 3, uma ideia a comunicar. Então é da mesma forma, título do capítulo, número, uma pequena introdução e o subtópico, sempre numa letra maior. A letra é confortável, o espaçamento muito interessante. É um material que foi muito bem feito, muito bem organizado. Então aqui ele vai trabalhar onde nós tiramos ideias para preparar o sermão. Evidentemente que a Bíblia e também nos livros, no dia a dia, as coisas que a gente faz como pastor, experiências, necessidades do povo. Por que não o próprio ouvinte? Então ele mesmo diz aqui, né, que a gente deve ler, ouvir bons sermões, é importante, e também os estudos, ele vai enfatizar isso, surgem nos nossos próprios estudos, no nosso trabalho pastoral, né, como pastores. Então é interessante aqui ele dá alguns exemplos, né, que a gente pode, por exemplo, organizar séries para estar passando para os ouvintes, um calendário de pregação. Então ele dá excelentes dicas para prepararmos e organizarmos sermões. Então aqui ele traz até aqui um esboço aqui de planejamento dos sermões. Capítulo 4, a base sólida da pregação. Esse capítulo foi muito importante porque ele traz qual é a base da nossa pregação. Evidentemente que é a própria Bíblia e o Espírito Santo. Então ele vai trabalhar, olha, o texto e a pregação, texto bíblico, autoridade e nossa renovação, como encontrar textos para pregação, e aí ele vai desenvolver a importância de cultivarmos a vida devocional, que é daí que surge os sermões, as pregações, a nossa leitura diária, né? Então é muito interessante isso que ele vai trabalhar.
Capítulo 5, considere o que diz o texto. É importante também porque ele traz aqui uma importância de termos também uma boa interpretação do texto na hora de preparar o sermão. Então é algo muito interessante. Ele sempre dá uma dica de consultar várias traduções. Ele até colocou. Esse material tem vários quadros, né, diagramas para estar te ajudando nessa parte. Então achei muito legal. Os métodos de interpretação, que ele vai dar uma aula de hermenêutica também, né? E aí ele vai desenvolver alguns pontos importantes da preparação de um sermão, como por exemplo o ICT, que é a ideia central do texto. Então ele vai ensinar como colocar uma ideia central no texto. Aí ele coloca vários quadros onde ele mostra o texto que a gente pode usar, o título evidentemente, e a ideia central do texto baseada no texto que você está lendo. Então ele dá vários exemplos práticos, é muito interessante. Então aqui ele traz aqui um estudo bíblico indutivo rápido, estudo bíblico indutivo, trazendo, olha só, quando nós estamos observando, né, o que, como, quando, onde, aonde, quanto, para buscar aí informações para interpretar e aplicar no nosso sermão. Capítulo 6, a contextualização. A pregação não pode ficar limitada à interpretação. Se não houver contextualização, não há pregação. Então, quando a gente está montando ali o sermão, né, ele vai ensinar essa questão de contextualizar. Então, tem ali a interpretação do texto, o texto que a gente escolhe para pregar, e ele vai nos ajudar a contextualizar, trazer um contexto, pegar o contexto bíblico, mas que esse contexto bíblico se aplique em nossas vidas, né? A gente precisa entender que nós, como cristãos, é que precisamos nos adequar ao texto bíblico, né? Então ele vai nos ajudar muito nisso aqui também, traz algumas informações, porque aqui ele vai trabalhar a questão da tese do sermão, como deve ser feita. Então é uma verdadeira aula de homilética, uma aula prática. Olha só, ele traz alguns pontos bem interessantes, ele traz aqui quadros de exemplo, ele dá vários exemplos. Então você, pregador, você que está começando no ministério de pregação, é um livro que eu indico para você, vai te ensinar como preparar um sermão, como elaborar um sermão da forma correta. Então aqui no capítulo 7, aonde chegaremos, né? Então o propósito da mensagem, como estabelecer o propósito, o tema que você vai trabalhar, de acordo com a necessidade. Então aqui ele traz exemplos, né? Um sermão evangelístico, devocional, missionário, pastoral, ético, doutrinário, informativo. Claro que aqui ele não vai trabalhar simplesmente mostrando, preparar um sermão expositivo, temático. Não é isso o foco do autor. Ele vai te ensinar a preparar a mensagem, te ensinar a expor a mensagem, desde que seja, né, vamos dizer assim, se for expositivo ou temático, não é esse o foco dele, tá? Então, o menor resumo, aqui ele vai ensinar no capítulo 8 como conseguir um bom título para o sermão. E aí ele vai ensinar as características de um bom título, vai se aprofundar muito nessa parte, tá? E aí, após essa parte do título, no capítulo 8, ele dá até exemplos também, dividir bem para pregar melhor, né? Ensinando como fazer um sermão bem dividido, condensado, para que você possa pregar melhor e desenvolver melhor os assuntos ali que você colocar no seu sermão. Então aqui ele dá exemplos, é um material muito prático. A preocupação do pregador não deve ser elaborar um sermão expositivo, textual ou temático, mas conseguir uma pesquisa que possibilite a elaboração de uma mensagem coerente, clara e objetiva a todos os ouvintes, a fim de que esses possam compreender com facilidade as verdades eternas nelas apresentadas. Então, princípios do esboçar, ele vai ensinar como esboçar, colocar aquilo que você quer desenvolver na sua pregação num sermão, num esboço, perdão, né? Então aqui ele desenvolve isso, ensinando algumas técnicas muito interessantes. Então é um material muito bacana. O capítulo 10 vai trabalhar conosco uma casa com janelas. O pregador deve ser hábil em contar histórias, e quem quiser desenvolver-se como comunicador da palavra há de procurar crescer nessa arte. Jesus é incomparável na arte de ilustrar. Então ele vai nos ensinar como colocar ilustrações no nosso sermão, né? É importante também ilustrar com histórias, talvez, ou com exemplos,
para que o sermão possa ser bem aplicável aos ouvintes. Ele traz aqui diversos exemplos, então muito top também essa parte, tá bom? Ilustrações do dia a dia, ilustrações, e aí ele vai dar dicas importantes. Capítulo 11, a boa mensagem fala ao ouvinte. O sermão que alcança na atualidade é aquele cuja mensagem fala a vida do ouvinte. Quanto mais nos aproximamos do ouvinte, tanto mais condições temos de fazê-lo aproximar da mensagem. Então aqui ele vai trazer a importância de estarmos próximos dos membros da nossa igreja, das ovelhas que nós estamos ali pastoreando, para que o nosso sermão possa vir de encontro, trazendo edificação, trazendo aprendizado para as nossas ovelhas. Então aqui ele vai falar sobre o equilíbrio do sermão. 12. É preciso conquistar o ouvinte. Essa parte também é muito importante. Aqui ele vai desenvolver os componentes da boa introdução. Então aqui tem o texto bíblico, ideia central do texto, tese, título. É igual a introdução. Então tudo isso leva a uma introdução muito boa. Então ele vai trabalhar essa questão da introdução, que é importante para de cara você já aprender a atenção do seu ouvinte. Lembrando que ele traz toda a base para se fazer isso, ele é bem bíblico nas suas argumentações, então é um capítulo muito importante também. Tá? Ele traz aqui, inclusive, algumas coisas que você pode fazer, tá? Coisas práticas aí, situações práticas para você estar desenvolvendo. Então, a partir do momento que você traz o desenvolvimento do seu sermão, ele vai no capítulo 13, afinal, o final. Então, depois aí dos uns 30 minutos, 35 minutos de sermão, é chegado o momento do final do sermão. Então, como elaborar um final bacana, um final que de fato traga uma aplicação e traga assim lições práticas, né? Ele vai ensinar dentro de quadros. E aí a gente tem aqui o desfecho, né? Antes de chegar ao público. Então ele traz o púlpito, perdão. Então ele vai trazer aqui o toque final no esboço, né? O que a gente tem que fazer antes de chegar no púlpito para pregar, inclusive saindo do esboço e trabalhando a vida do pregador. Então ele vai trabalhar a questão do preparo físico, ele vai trabalhar a questão de alimentar-se bem, repouso, inclusive a aparência pessoal do pregador, que é importante para comunicar a mensagem ali às pessoas. Então tudo é importante, o uso da voz, a forma como você se porta. Inclusive o capítulo 15 vai trabalhar qual deve ser a nossa postura no púlpito, a forma como nós devemos ali expressar, inclusive olhar, a questão de gesticular, o tom da voz, dominar bem o esboço, inclusive dicas para aqueles que estão começando. Então, gente, é um material muito legal mesmo, que eu recomendo a todos os pregadores, pastores, inclusive aqueles que têm muito tempo aí de pregação, para você se especializar e buscar ainda mais informações para você estar pregando ainda mais com excelência. No final a gente tem referências bibliográficas. Ele vai encerrar aqui com um índice remissivo, que é aquele índice para você procurar determinados assuntos no material, índice de autores e uma biografia do autor. Então este é Homilética da Pesquisa ao Púlpito, é o volume 1 do box sobre a homilética do pastor Gilton Moraes, editora Vida. É a recomendação e a indicação que nós damos para vocês aqui no nosso canal. Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.